Na primeira reunião ministerial do novo governo, ficou evidente que uma das preocupações de Lula é a governabilidade. A reportagem é da Caroline Rosito. Lula usou o espaço da reunião para acenar diretamente ao Congresso, ordenando que seus ministros mantenham boa relação com deputados e senadores, independentemente de viés ideológico ou partidário, como forma de garantir que os programas do governo tenham andamento assegurado no Legislativo. Nós não mandamos no Congresso, nós dependemos do Congresso e, por isso, cada ministro tem que ter a paciência e a grandeza de atender bem cada deputado, ou cada senador ou cada senadora que o buscar. Porque, senão, quando a gente vai pedir um voto, que a gente vai falar com o deputado ou com o senador e diz, não, eu não vou votar porque eu fui em tal ministério, nem me receberam. A resposta do Congresso não demorou a vir. Pelas redes sociais, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou, abre aspas, o presidente Lula demonstra com essa fala experiência e capacidade de aglutinação. De fato, o Congresso merece respeito porque tem compromisso com as soluções para o país. O presidente e seus ministros poderão contar com isso. Vamos trabalhar muito para que a independência entre os poderes seja a mais harmônica possível. Fecha aspas. O petista também tratou de naturalizar os acordos políticos que levaram à composição do governo, destacando que parte dos ministros foi convidada porque assim foi a vontade dos partidos dos quais fazem parte. Eu não tenho vergonha de dizer que nós vamos montar o governo com gente da política muito competente. Vamos montar o governo com gente técnica muito competente. Eu não faço distinção e não quero criminalizar a política. Muitos de vocês são resultado de acordos políticos. Lula dá início a seu terceiro mandato, dependendo mais do que nunca da boa vontade das lideranças no Congresso. Apesar de ter conseguido expressiva votação para aprovar a PEC, que tirou o Bolsa Família do teto de gastos, quando ainda nem havia assumido de fato, a relação entre o Executivo e o Legislativo é frágil. Por isso, uma das primeiras tarefas da base do novo governo será apoiar a reeleição de Rodrigo Pacheco e Arthur Lira para o comando do Senado e da Câmara dos Deputados. A reunião desta sexta-feira serviu para enquadrar os ministros e afinar o discurso entre os integrantes do Executivo. Durante a primeira semana da nova gestão, o governo sofreu seguidos desgastes provocados por opiniões pessoais de ministros e divergências públicas entre projetos em análise nos ministérios. Hora da análise. Começo com o nosso convidado, Carlos Pereira. Carlos, Lula ele trouxe muitos recados nessa reunião ministerial, recados diretos, deixou ali muito evidente essa preocupação que ele tem com a governabilidade. Do que depende o êxito dessa relação entre executivo e legislativo? Bom, essa sua pergunta é muito importante. Eu acho que o principal aspecto é capacidade de coordenação. O presidente, como formador da coalizão, ele tem que exercer esse papel de coordenador. O problema é que coordenar não só é ser hábil, suficiente para fazer reuniões ministeriais e diminuir arestas entre ministros ou entre partidos políticos. Coordenar significa fazer escolhas. E as escolhas que Lula fez na montagem dessa coalizão criou problemas estruturais para ele mesmo. O fato dele montar um ministério muito grande, com 38 pastas, com 14 partidos na coalizão, dos quais 10 ocupam ministérios, e partidos que são muito heterogêneos, muito díspares um do outro, com projetos muito diferentes, sem uma agenda comum. E, além do mais, sem serem recompensados de acordo com o peso político de cada parceiro, gera problemas estruturais, como eu mencionei anteriormente. Então, esses ruídos, na minha opinião, não são apenas decorrentes de uma inabilidade de convencer ou de fazer reuniões ministeriais
mas de exercer de fato uma coordenação em que os membros da coalizão se sintam participantes, respeitados, parceiros, participando do jogo, participando da partilha de poder. Então, existe um problema estrutural que talvez uma reunião ministerial conduzida de forma tão hábil como Lula fez hoje, vamos dizer assim, diminuam algumas dessas arestas, diminuam a fervura, acomode as tensões, mas no meu entendimento, cedo ou tarde, esses ruídos retornarão, porque existem problemas estruturais na própria composição da coalizão que, algum momento, cedo ou tarde, vai proporcionar algum curto-circuito. Caio, Lula tem como lidar e trabalhar com esses ruídos? Bom, ele tem habilidade, capacidade, história, já fez isso no passado, nos governos dele, toda a vida dele política, desde o nascimento, surgimento, de negociação política, de diálogo, né? Enquanto liderança sindical, com empresários, enfim. Capacidade ele tem, só que de fato é uma frente muito ampla, o professor coloca perfeitamente, que não conseguiu agradar todo mundo, isso já era meio previsto, não tem espaço para todo mundo. Mas tem algumas situações muito específicas, né? Principalmente a União Brasil, que é apontado como o grande problema nessa largada. Um partido que você entrega, o governo Lula entrega 3 ministérios, a partir de uma negociação só com uma parte do partido. O presidente do partido sai falando que não garante fidelidade, cria uma rusga com uma das lideranças do partido, que é o Omar Nascimento. Enfim, tem problemas na largada. E o fato de os interesses também serem díspares, ainda não está muito claro o rumo, né? Você tem platitudes, né? Reforma tributária, âncora fiscal, né? Tirando a parte combate à fome, que aí sim a gente sente que haverá sim um esforço de fato prioritário, como houve no primeiro, como é uma marca do PT, mas nessas agendas reformistas há uma dificuldade e não sinto uma segurança, mesmo no entorno do Lula, em relação à equação que foi montada. O que eu tenho ouvido é que a equação que foi montada não garante ainda, não que haja risco, mas ela não está muito azeitada, o que obriga o novo governo a promover, já na largada, negociações pontuais. O erro principal, pelo que eu tenho ouvido, e eu também concordo parcialmente, é de você ter dado 9 ministérios para os partidos do Centrão, MDB, PSD e União Brasil, sem garantir o apoio total e eles têm um espaço maior do que o tamanho deles no Congresso. Outro partido, o PSB, tem 14 deputados eleitos, pegou 3 ministérios. União Brasil pega 3 ministérios fortes, com 59 deputados, mas não garante a entrega dos 59 deputados. O MDB tem 29 deputados e ficou com 3 ministérios. E aí muita gente ali, mesmo os partidos menores, que se somar você consegue ter um volume considerável de apoio, ficaram de fora até agora. Então, esse é o cenário. Obriga, resumindo, a negociações pontuais, caso a caso, nas principais votações. Yuri, tudo de olho aí na governabilidade. O Lula diz, não mandamos no Congresso, dependemos dele. Quem depende mais de quem, Yuri? Nessa conjuntura atual, de fato, o Executivo depende mais do Congresso. Claro que, com a mudança em relação à história do orçamento secreto, a independência do Congresso diminuiu bastante. A autonomia que havia no Congresso até a decisão do Supremo Tribunal Federal do fim do ano passado dava maior autonomia para o Congresso para distribuição dos recursos. Esse é um poder que o Congresso perdeu, mas houve uma composição na votação do orçamento da PEC para que isso fosse dirimido. Dito tudo isso, mantendo concordância com quase tudo que Carlos Pereira e Caio Junqueira falaram, eu acho que tem 2 pontos para se observar, além dos que vocês já colocaram. Ninguém esperava que MDB e PSD entregassem 100% dos votos na Câmara ou no Senado para o governo. Talvez no Senado isso seja um pouco mais viável, mas na Câmara, desde sempre, nunca, mesmo quando o MDB tinha a vice,
com Michel Temer ao lado de Dilma Rousseff, não havia essa garantia de que 100% da bancada votaria, porque tem setores ali, por questões regionais, que são muito mais antagônicos com o PT. A grande questão, me parece, o grande imbróglio, me parece a União Brasil e a forma como foi contemplado e negociado essas questões. Pela própria complexidade do União Brasil, não só do governo e da conjuntura que o governo recebe o Congresso que vai tomar posse em fevereiro. E tem uma diferença, acho que bastante grande, que aí eu acho que é um ponto importante que o Caio colocou, dessa negociação voto a voto ou pauta a pauta mais relevante. Se conseguir de fato botar a reforma tributária, vai fazer uma negociação que é de um jeito, a hora que propuser o novo arcabouço fiscal vai negociar de outro jeito, falando de 2 emendas constitucionais que precisam desse maior quórum, né? Quase 50 senadores, 49, 308 deputados. E faço essa menção, esse número, para concluir. Por quê? Porque as outras bases que o PT montou, Lula 2 principalmente, e depois com Dilma 1 e 2, foi muito focada em já ter o quórum de emenda constitucional. Um pouco do que vinha já com Fernando Henrique, Carlos Pereira pode me corrigir se estiver enganado, mas foi a coalizão de Fernando Henrique Cardoso que começou porque veio governar com uma agenda de muita mudança constitucional nos anos 90, 10 anos depois da Constituição de 88. O governo Lula manteve um pouco dessa tradição de muita emenda constitucional e quis construir essa base, e me parece que agora as mudanças constitucionais vão ser mais pontuais. Portanto, a necessidade é de, primeiro, ter uma garantia de base que não vai, para ecoar o trauma de 2016, não vai, é uma base suficiente para impedir qualquer processo de impedimento de avançar e, eventualmente, ter formação desse quórum qualificado para a emenda constitucional. Carlos, tanto Yuri quanto o Caio falam dessa necessidade no futuro de analisar caso a caso dessa configuração que vemos na formação dos ministérios. No fim das contas, Lula que é o articulador político? Na realidade, o grande problema dessa coalizão de Lula, mesmo ele sendo muito habilidoso, muito experiente, é o fato, identificado pelo Caio e confirmado pelo Yuri, de que as maiorias que venham a se formar no Legislativo terão um perfil cíclico, não serão maiorias estáveis. Isso vai gerar incerteza em todo mundo, porque a cada votação polêmica, a cada votação controversa, não se vai ter uma certeza ex ante ou uma capacidade de previsibilidade do comportamento dos parlamentares. O Caio destacou aí o problema do União Brasil. A gente tem que lembrar que o União Brasil é fruto de uma fusão de 2 partidos de perfil conservador, um deles, inclusive, que foi o partido que o ex-presidente Bolsonaro foi eleito em 2018 e hoje está na coalizão do presidente Lula. Então, isso gera uma desincronia importante. Existem vários parlamentares no União Brasil que têm aversão ao PT, aversão a Lula, e vão criar problemas para essa governabilidade. Então, como eu estava querendo dizer, para além das habilidades individuais do presidente, para além da capacidade de convencimento, existe um problema estrutural. E esse problema estrutural, vou frisar aqui um ponto forte, não é fruto do acaso, mas é fruto de uma escolha do presidente. O presidente poderia ter uma coalizão diferente, né? Ele poderia ter feito uma oferta para outros partidos que não União Brasil. Poderia ter feito uma oferta para o PSDB, poderia ter feito uma oferta para o Cidadania, poderia ter feito uma coalizão com o maior número de parlamentares. De acordo com os meus cálculos, essa coalizão do presidente Lula, contando com todos os votos de todos os partidos, teria no máximo 282 votos, o que seria insuficiente para aprovar qualquer reforma constitucional, ou seja, o governo necessitaria de outros votos de outros partidos para montar uma maioria qualificada de 308 votos para aprovar reformas constitucionais. E tem uma correção apenas, Caio, porque União Brasil, o MDB e o PSD, os 3 são sub-recompensados.
né? Na realidade, o MDB tem 42 assentos, o que é mais ou menos 15% de cadeiras no Congresso, e ele só tem em torno de 8% de ministérios. Então tem uma defasagem aí de mais ou menos 7 pontos percentuais de ministérios que caberiam no PMDB para que ele fosse premiado ex ante e não desse razão para que os membros do MDB não cooperassem com o governo. A mesma coisa o PSD, que tem 42 e só recebeu 3 ministérios, então também tem uma defasagem de 7%. É bem verdade que a defasagem na União Brasil é muito maior, é quase o dobro, é 13 pontos percentuais. Quer dizer, existe um problema de discrepância de acesso a poder que o presidente vai ter que encontrar moedas alternativas de recompensa se não quiser fazer ajustes no ministério. Existe uma gordura das emendas de relator, que com a inconstitucionalidade definida pela Suprema Corte, uma parcela, 50%, será alocada no orçamento deste ano como emendas individuais, que serão obrigatórias, mas existe uma outra parcela que o Executivo, quer dizer, os outros 50%, quase 9 bilhões de reais, quer dizer, não é um recurso trivial, em que o governo pode utilizar desses recursos estrategicamente para tentar amalgamar, né, para tentar construir essa maioria de forma mais estável e sustentar. Mas não está, a princípio, dado como destacado, tanto pelo Yuri e pelo Caio, quer dizer, as maiorias serão cíclicas, serão eventuais e não estáveis, né? Eu só queria colocar, o professor, que de 5 anos para cá, acho que desde que a Dilma caiu, o número mágico, né, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados principalmente, deixou de ser 308 deputados, que é o número suficiente para aprovar uma emenda constitucional, e passou a ser 171, 172. Sem menção ao Código Penal, por favor. Que é o número de deputados necessários para você barrar uma denúncia, um processo contra o presidente da República. Porque os últimos, né, a Dilma caiu, o Temer teve 2 denúncias dessa, conseguiu abrir os ministérios para os partidos e teve esse número. E o Bolsonaro montou uma coalizão, quer dizer, na verdade entregou para o Arthur Lira as emendas de relator, orçamento secreto, e ali apaziguou a relação com o Congresso Nacional. Então, na largada, e a reforma tributária, muito embora seja uma PEC, ela não é uma reforma consensual, né, praticamente. Né? Claro que tem 1000 divergências entre entes federativos, entre setores da economia brasileira, mas todos concordamos, né, que é uma reforma necessária. Eu estou dizendo isso porque não necessita um empenho tamanho do Palácio do Planalto para aprovar uma reforma tributária, considerando só a reforma tributária do consumo, que é a PEC 45 e a PEC 110 que está no Senado. Né? Tem a outra reforma do imposto de renda que está no Senado, que é um projeto de lei, que você precisa de maioria simples para aprovar. Então, só pontuar a diferença do número mágico. Então, na construção da base, eu penso que havia espaço para construir uma base mais coesa. Isso não foi feito. Eu tenho uma divergência, claro que eu falei o MDB, os 29 atuais, eu deveria ter colocado os 42 da próxima bancada. Mas ainda assim, eu acho superestimado o espaço desses 3 partidos. E acho também superestimado, ainda que seja o menor número de partidos do PT nos governos Lula, acho que o PT ficou com muita coisa. E só terminando, Carol, 2 colocações. A construção do Lula é entregar para esses partidos do Centrão ministérios que pagam emendas, né? Isso está bem claro. E ele não dá acesso ao núcleo do poder decisório a esses partidos. O núcleo do poder está todo com o PT. Os partidos palacianos, todos do PT, né? Assim, tem isso. Agora ele entrega para o Centrão ministérios pagadores de emendas, e aí é um instrumento também de conseguir formar maiorias.